pessoal, eu sou Andréa Zambel e hoje nós vamos falar de prática civil. Só que antes da gente entrar nas petições, mostrar como se estrutura uma petição, nós estamos trabalhando um pouquinho a respeito da linguagem, de como colocar isso na petição. Tá? Como eu devo utilizar a língua portuguesa e como eu devo me posicionar perante o Poder Judiciário. Bom, agora a gente vai falar sobre expressões ou linguagens não recomendadas. Bom, lá no instrumento de procuração, o correto seria instrumento de mandato, já que a procuração é um instrumento do negócio jurídico denominado de mandato. Tá? No caso de procedência da ação, o correto é o uso da expressão procedência do pedido, tá? Já que o magistrado, ao prolatar a sentença, ele não julga a ação, que é o direito subjetivo de provocar a jurisdição, mas sim ele julga o pedido que está sendo formulado na ação. O artigo 487, inciso 1º do CPC e também o artigo 490 do CPC, eles adotam essa terminologia. Quando falamos de juiz federal do trabalho, gente, não existe mais juiz federal do trabalho. A carreira de juiz do trabalho, ela está prevista no artigo 111, inciso 3º da Constituição Federal, e recebeu a denominação de juiz do trabalho. Por outro lado, os artigos 106 e 109 da Constituição Federal tratam da Justiça Federal, que é composta por juízes federais. Esses sim são denominados pela Constituição de juízes federais. Então, na verdade, tal confusão ela se dá pelo fato de os magistrados da Justiça do Trabalho pertencerem ao Poder Judiciário da União, como ocorre também com a Justiça Federal. Então, essas justiças, elas estão vinculadas à União e não aos estados, mas são órgãos dotados de denominações diferenciadas. A definição é da Constituição e não da prática. Olha só, o próprio artigo 106, ele fala lá, são órgãos da Justiça Federal, e ele menciona os juízes federais. E o 111, ele fala, são órgãos da Justiça do Trabalho, e menciona os juízes do trabalho. Tá? Bom, outra palavra que é muito utilizada é o através. Exemplo, Jojolino celebrou contrato através de seu procurador. O correto seria, celebrou o contrato por meio de seu procurador. Tá? O termo através, ele representa de lado a lado, tá? Atravessadamente ou por entre, sendo usado, portanto, em construções como vejo o sol através da janela. Então, não use o através, e sim por meio de. Modismo. Modismo, a gente pode inclusive dizer que é um idiotismo de linguagem. Deve ser evitadas as expressões bem de ser, a nível de, vou estar assinando a petição. Dói no ouvido. O correto seria assinarei a petição. Atualmente, diante de uma onda de gerundismo, com o emprego do verbo estar antes do verbo principal, são usados dois verbos para expressar a mesma coisa. Vou estar falando, quando na realidade bastaria o verbo falarei.
Bom, outro ponto. Em função de. Deve ser usado apenas quando expressar dependência. Por exemplo, Jojolino vive em função do trabalho e não para substituir em razão de. Assim, em vez de dizer os prazos foram suspensos em função da greve, o correto seria os prazos foram suspensos em razão da greve. Tá? Bom, temos constatado o uso comum do termo é quando, tá? Para atribuir respostas ou significados, como por exemplo, o agravo de instrumento é quando ocorrer decisão interlocutória. No entanto, esse uso ele está errado. Quando é uma conjunção subordinativa indicativa de circunstância temporal, em que época, ocasião, momento, tá? Bom, gente, eu chamo a atenção para vocês. Cuidado com o pleonasmo. O pleonasmo ele é uma redundância de termos com o mesmo significado. Em casos excepcional, ele pode ser admitido para dar ênfase à expressão. De modo geral, no entanto, eles devem ser evitados. Como existem algumas expressões. Um exemplo. Há muito tempo atrás. Bastaria usar há muito tempo. Acordo amigável. Todo acordo decorre de concessões recíprocas. Portanto, ele é amigável ou consensual, sendo desnecessária essa repetição, né? Então, todo acordo já é amigável. Meios de provas. Nos requerimentos de provas é comum o uso das seguintes frases. Requer provar o alegado por todos os meios de provas em direito. É redundância. Basta dizer provas ou meios. Tá? Outras expressões que são muito utilizadas é o mesmo. É utilizado como prenome. Tá? Jojolino traiu sua mulher, pois o mesmo foi visto saindo de um motel com a amante. Não se deve usar a expressão o mesmo para substituir o prenome. Né? Preferir este, esse ou aquele, ela, ele e dentre outros que existem. Uso de ditados ou expressões populares. Nas petições ou qualquer outro tipo de escrito jurídico, não é recomendável o uso de ditados populares, né? Como a decisão caiu como uma luva, cada macaco no seu galho, e dentre outras, não se deve utilizar expressões populares. Bom, vamos falar de algumas expressões que exigem cuidado no uso. Mandato e mandado. Mandato representa negócio jurídico pelo qual alguém outorga ou outorga ao trem, né, poderes de representação. O mandato tem por um instrumento a procuração. Por outro lado, o mandado é uma ordem judicial e advém aí do mandar. Tá? Ele vem, inclusive, da palavra mandatum. Tá? Mandar. Tá? Outra palavra que tem que ter muito cuidado. Foro, fórum e juízo ou vara.
Foro representa competência territorial. A palavra foro, ela sempre será relacionada a um local. Tá? Por exemplo, Foro da Comarca de Santos, tá? Foro da Comarca de São Paulo. Tá? Fórum, gente, fórum é um prédio onde está instalado o órgão jurisdicional. Ele tem uma conotação de estrutura física, é um edifício. Tá? Por exemplo, Fórum João Mendes, Fórum Pedro Lessa, e etc. A palavra fórum não está relacionada com competência jurisdicional como é o foro. Portanto, não deve ser usada no endereçamento de petições. Tá? Eu uso foro e não fórum. Juízo ou vara. Bom, juiz ou vara são termos que refletem competência funcional em razão da matéria, hierarquia ou pessoa da ação do órgão jurisdicional. Por exemplo, excelentíssimo senhor juiz de direito da vara civil. Tá? Outras palavras, propor, interpor, opor, apresentar e impetrar. Ao elaborar o preâmbulo da petição, tome muito cuidado com o uso do verbo adequado para cada espécie de petição. Vamos lá. Propor. Propor é um verbo que ele é utilizado para ação tipo petição inicial. Por exemplo, eu tenho o nome do autor, né, fulano de tal, ele vem propor ação pelo rito e assim por diante. O verbo propor, ele sempre vai estar relacionado com o ato de apresentar a petição inicial, que é exercido do direito de ação. Outra palavra, apresentar ou oferecer. Apresentar ou oferecer é utilizado para as petições comuns ou incidentais, como contestação, né? Venho apresentar contestação. Exceções que poderão receber o termo arguir. Tá? Palavra interpor ou opor sobre. Tá? Apenas será utilizado para recursos. Por exemplo, nome do autor, fulano de tal, vem nos termos do artigo 1009 do Código de Processo Civil, interpor recurso de apelação. O termo interpor, ele denota a existência de duplo grau de jurisdição. Como regra, o recurso ele é julgado por um órgão hierarquicamente superior àquele que proferiu o julgado. Outra palavra, opor, será usado para a apresentação de embargos, onde não há mudança de hierarquia de grau de jurisdição. Outra palavra, impetrar. O verbo ele é exclusivo para referência à propositura de ações mandatais. Tá? Habeas corpus, habeas datas, mandado de segurança, mandado de injunção. Tá? Então, basicamente, vocês têm que relacionar isso. Só vamos resumir. Propor para todas as petições que tiverem natureza de ação, todas as petições iniciais. Arguir para as questões de ordem pública ou exceções. Incidente de suspensão e impedimento, preliminares em contestação. Interpor recursos, sujeito de duplo grau de jurisdição, que tem uma hierarquia, está acima. Aí a gente tem apelação, agravos, recursos especiais, recurso extraordinário, recurso ordinário. E opor recursos que não geram duplo grau, julgamento pelo mesmo órgão. Tá? Embargo de declaração,
embargos de divergência. Impetrar, apenas para as ações mandatais, mandado de segurança, habeas corpus, mandado de injunção, habeas datas. Apresentar ou oferecer, aí são as demais peças processuais. Eu posso colocar em contestação, rol de testemunhas, quesitos dos assistentes técnicos, memoriais, contrarrazões e por aí vai. Tem também a palavra vem, sem um acento, vem com acento circunflexo e vem com 2 E. Vem sem acento e vem com acento são relativos ao verbo vir, né? Que no contexto jurídico revelam o ato de apresentar-se, comparecer em juízo. Tá? Vem sem acento, tá? É usado no singular e vem com acento é usado no plural, quando fizer referência a mais de uma pessoa. Por exemplo, o nome do autor, por seu advogado, vem propor ação pelo rito, tal. Ou nome do autor e sua mulher, representados por seu advogado, vem propor. Eu estou falando de 2 sujeitos aí, de 2 pessoas. Então, esse segundo vem, ele é com acento. Por outro lado, o vem com 2 es, né, é relativo ao verbo ver, tá? Perceber com a visão, né? Conjugação de eles, vem, tá? Terceira pessoa do presente do indicativo. Portanto, vem não deve ser utilizado no preâmbulo de petições, porque eu estou falando de ver, tá? Bom, outra expressão que é utilizada muito, residente à rua ou residente na rua. Qual seria o correto? Né? O correto é o uso da preposição na, porque eu estou falando em mais a, tá? Que dá aí noção de lugar. Bom, outra expressão, face a, em face de ou contra. Qual que eu uso? O autor promove a ação face ao réu, em face do réu ou contra o réu. Na verdade, a expressão mais adequada seria em face de, pelo fato de que, tecnicamente, a ação ela é movida contra o Estado. Tá? Direito de ação é o direito de movimentar a máquina judiciária. Tá? E esse vai se desenvolver sua atividade em face do réu. No entanto, não é errado o uso da expressão contra, já que, em muitos momentos, o próprio Código de Processo Civil, ele menciona contra. Por exemplo, execução de quantia certa contra devedor solvente. Tá? Bom, repetição de palavras em início de parágrafos. Cuidado, gente, com a repetição exagerada dos termos destarte, com efeito, depreende-se, infere-se, outro sim, em outras palavras e por aí vai. Muitas vezes, essas expressões, elas são desnecessárias e podem ser suprimidas sem prejuízo à compreensão do texto. Nossa melhor doutrina, a mais acertada jurisprudência. O juiz não agiu com o seu costumeiro acerto. A jurisprudência bem está a demonstrar. O douto magistrado não é outro entendimento. São expressões inúteis e que reduzem a objetividade do texto, que melhor seria a esse respeito
o tribunal, aí coloca o nome do tribunal, proferiu o acordo contra seguinte ementa. Ou então, nesse sentido, fulano de tal. Viu? Resumi todo aquele aparato todo, né? E coloquei uma coisa bem mais simples e mais objetiva. Bom, tem muita gente que usa a palavra justiça com desculpa, com ponto de exclamação. Não! É comum a gente encontrar, né, quando no encerramento das petições, um brado por justiça, né? Requer que o pedido seja acolhido por medida de lidima justiça. Muitas vezes até com certo exagero em ênfase na exclamação, que aí coloca um monte de ponto de exclamação lá na justiça. O encerramento da petição com a invocação de lidima justiça é invocado e demonstra o desconhecimento do real significado da palavra. Além de banalizar, né, toda a discussão filosófica a respeito da conceituação. Na verdade, o que se espera do Poder Judiciário não é a aplicação da justiça, né, mas sim a definição do direito, ou seja, daquilo que está previsto em lei, né? O conceito de justiça, ele não é universal ou absoluto, tampouco lhe reflete na dinâmica do processo obrigatoriamente a aplicação da lei, né? O que a gente não pode esquecer é que em muitos casos a aplicação da lei ela não é justa, né? Então, a esse respeito, ao iniciar o discurso o que é justiça, alguns doutrinadores até falam, né, vão até lá para a questão, quando Jesus, no momento perante o pretor romano, admitiu ser rei, né, ele disse, nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade, né? E aí Pilatos pergunta, o que é a verdade? Né? Obviamente, não esperava a resposta a essa pergunta, né? E aí o santo também não deu. Então, dar testemunho da verdade não era o essencial em sua missão como rei messiânico, né? Ele nasceu para dar testemunho da justiça, aquela justiça que ele desejava concretizar no reino de Deus. E por essa justiça morreu na cruz. Dessa forma, emerge da pergunta de Pilatos, o que é verdade? Através do sangue crucificado, uma outra questão bem mais veemente, a eterna questão da humanidade. O que é justiça? Estou dando um exemplo para vocês, tá? Nenhuma outra questão foi tão passional discutida, por nenhuma outra foram derramadas tantas lágrimas amargas, tanto sangue precioso. Nenhuma outra as mentes mais ilustres, né, mediram tão profundamente. E, no entanto, ela continua até hoje sem resposta. Talvez por se tratar de uma dessas questões para as quais vale o resignado saber de que o homem nunca encontrará uma resposta definitiva, deverá apenas tratar a pergunta, perguntar melhor, né? Então, tome muito cuidado com a palavra justiça. Vocabulários plurissignificantes. Algumas palavras, elas possuem significados equívocos, mais de um sentido. No direito, esse fenômeno ele é muito comum, tá? Então, é necessário que o jurista tenha um cuidado especial para não realizar a troca aí dos conceitos, tá?
Outra questão que é muito utilizada são palavras em latim, né? O latim, ele apenas deve ser usado quando a expressão for essencial para a argumentação, tá? Não se deve rebuscar o texto como expressões ou frases inteiras em latim, apenas para tentar embelezá-lo. Algumas expressões como periculum mora, fumus boniuris, aquo, ad quem, etc., podem ser empregadas nas petições, pois são de uso comum do cotidiano forense, tá? No entanto, se é possível falar coisa julgada, não rebusque o texto com res judicata e assim por diante, tá? Bom, entonação das palavras. O texto jurídico, ele destina-se ao convencimento, pois aquele que escreve, ele deseja levar o magistrado a aceitar a tese exposta na petição. Então, cuidado com a entonação das palavras, né? Quando estiver se referindo às alegações da parte contrária, sempre use expressões de descrédito, que deixem na dúvida as afirmações que estão sendo sustentadas, digamos, sustenta o réu, alega o réu, em relação à alegação da suposta violação dos deveres do casamento, etc. Ele diz, não que eu concorde ou confesse. Por outro lado, ao se referir às suas alegações, use expressões de certeza, né, e não de dúvida. O réu atravessou o semáforo vermelho e não parece que o réu atravessou o semáforo, né? Então, existem duas situações aqui. Se eu usar parece que o réu atravessou o semáforo, não, eu tenho que afirmar, o réu atravessou o semáforo vermelho, tá? Bom, nomenclatura das partes. As partes, elas são denominadas no processo civil de modo diverso na nomenclatura utilizada pelo direito material e, portanto, nas petições, elas podem ser utilizadas de algumas formas, tá? Então, eu vou mencionar para vocês o processo e a nomenclatura que deve ser utilizada para que vocês tenham conhecimento, tá? Processo de conhecimento, eu uso autor e réu. Processo de intervenção de terceiros, eu utilizo assistente e assistido, denunciante ou denunciado. Processo de reconvenção, tá? Ou até mesmo uma contestação, pelo Código de Processo Civil. Eu uso réu, reconvinte, autor, reconvindo, tá? Bom, nos recursos, recorrente e recorrido, apelante, apelado, agravante, agravado, embargante, embargado, tá? No processo de execução, inclusive quando se trata de cumprimento de sentença, exequente e executado, credor ou devedor, tá? A nomenclatura de credor e devedor, ela trata-se de um direito material, tá? Processo de procedimentos de jurisdição voluntária, requerente e requerido, interessados, tá? E o mandado de segurança, impetrante e impetrado. Em relação à nomenclatura das partes na petição, é importante a gente destacar que deve ser evitada a identificação repetida das partes pela terminologia atribuída pelo direito material. Na petição inicial, resposta ou recursos, tá, o advogado ele deve fazer logo em seu início a relação entre a nomenclatura processual ou aquela dada pelo direito material, locador, locatário, comandatário e contratante, donatário e etc., né?
para depois apenas ele se referir pelas partes pelo nome processual, tá? Por exemplo, o autor na qualidade de locatário, posteriormente as partes não serão denominadas na petição de locador e locatário, mas sim de autor e réu, tá? Além disso, cumpre aqui chamar atenção que é correto usar a letra maiúscula para autor e réu todas as vezes em que estiver fazendo referência a uma pessoa determinada, tá? Já que o nome processual está substituindo um nome próprio. Por exemplo, em vez de reiteradamente você usar o nome de Jojolino na petição, a redação ela deve ser utilizar um nome processual, autor ou réu. Muito bem. Regras de formatação e padrões da prática. Em primeiro lugar, não podemos deixar de lembrar que toda e qualquer petição ela deve ser limpa, bem redigida e agradar ao leitor, né? A leitura é um ato que passa pelo sentido humano da visão, né? Portanto, a estética e formatação elas devem convergir, né, para o estímulo a ela. Ao escrever uma petição, o advogado ele deve ter em mente que tal texto deve ser completamente lido pelo juiz e compreendido, para que no final seja garantido ao seu cliente um provimento. É por meio da linguagem escrita que o advogado ele convence o magistrado de que seu cliente tem razão em determinada pendenga, né? Portanto, o juiz ele deve ter interesse por ler o seu texto. A redação ela deve ser agradável aos olhos do magistrado, a ponto de instigá-lo a lê-lo, né, a ler a petição e compreender a petição inteiramente. Então, influenciam na capacidade e vontade de leitura alguns aspectos. Vamos lá. Primeiro, o tamanho, a espécie de fonte ou tipo de letra. A letra e seu tamanho eles devem ser agradáveis para a leitura. Eu não posso utilizar uma letra tão grande e uma letra toda rebuscada, porque aí o magistrado vai olhar e vai dizer, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, lendo esse negócio? Outro ponto, adequada organização do texto. O texto ele deve estar disposto de maneira que o leitor ele entenda a lógica do raciocínio proposto. Tá? Outro ponto, outro aspecto, a coesão na exposição das ideias e fatos. Eu preciso ser coerente. Outro aspecto é o papel branco. O papel branco ele fica melhor visível e ele é mais adequado aos olhos, né? Apesar que hoje em dia é utilizado muitos papéis recicláveis que levam outras cores. Impressão apenas na parte frontal. Aqui, nesse caso, nós estamos falando não daquelas que são digitalizadas em PDF ou até mesmo escrita e feito o upload, né? Quando a gente está falando também dos processos físicos que nós temos, tá? Apenas na parte frontal. Inexistência de rasuras ou borrões. Pessoal, se errou, faz tudo de novo. Não manda desse jeito, porque mostra um desleixo, tá? Outro ponto, sobriedade no uso de cores. Tem advogado que gosta muito de enfeitar, colocar cores e grifar e tudo. Calma, tá? Calma. Tenha prudência em utilizar as cores na petição, tá? Adequação das margens, as margens devem estar todas corretas, tá? Não deve estar... Normalmente as petições são de formas justificadas, tá? Outro ponto, outro aspecto é a adequação nas transcrições e indicação da fonte. Outro aspecto,
não utilização de cores, logotipos e desenhos desnecessários ou exagerados. Somente quando for realmente necessário para o entendimento do que você está falando. O texto deve conter parágrafos e estar justificado. Como eu falei há pouco, deve estar da forma justificada e ter parágrafo. Não escreva só um único parágrafo, a petição inteira. Outro aspecto, evite o uso de abreviaturas, ao menos que sejam comuns ou oficiais, como por exemplo, INSS, ONU. Então, se for já usual, aí já é diferente, tá? Outro aspecto, para petições e documentos digitalizados para processos eletrônicos, é fundamental que o advogado ele certifique-se de que o arquivo ele está intacto e com leitura compatível, tá? Se não houve nenhum erro aí na hora de transformar a petição, tá? Ou o documento. Bom, outro ponto muito importante é a formatação, papel, letra, margem, processo para os processos físicos, que quase não é mais utilizados, mas é sempre bom a gente falar, porque pode ser que aconteça aí, você se depare com um processo físico e tenha que se manifestar, tá? Então, não existe uma norma ou previsão legal para definir as margens, espécie de papel ou tipo de letra. No entanto, a prática ela afirmou uma regra de bom senso. Tá? Então, antes de tudo, a gente deve lembrar que o advogado, pelas normas do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, né, e do Código de Ética e de Disciplina, deve ter conduta discreta e agir conforme a dignidade da profissão. Tá? Então, sugerimos o uso apenas da frente da folha de papel branco, de boa qualidade e um formato A4. Tá? Bom, o tipo da letra ela é usual, ou aquela Times New Roman, que é com tamanho 12 a 14, tá? Ou a Arial com tamanho 12 a 14. São as duas letras que nós indicamos. Já para as margens, impetra aqui outra regra de bom senso. É necessário lembrar que a petição ela será furada para os processos físicos, tá, gente? Ela vai ser furada para ser juntada aos autos. Então, a margem esquerda do papel ela deve ser maior, apenas no caso de processo físico. Tá? Bom, por outro lado, conhecendo os magníficos recursos da informática, não mais se admite a existência das petições sem a devida justificação das margens. Né? Um texto blocado em ambas as margens, tá? Com rasuras e borrões e sem recuo para cada novo parágrafo. Para os processos eletrônicos é comum e a remessa de petições por meio aí do download do arquivo em formato PDF e, portanto, poderão ser utilizadas as mesmas características da petição protocolada de forma impressa. Bom, gente, vamos falar de comunicação impressa, tá? Nas petições, o advogado ele pode incluir como cabeçalho o seu nome ou o nome da sociedade da qual ele faz parte, com menção do número da inscrição da sociedade na OAB. O artigo 44 do novo Código de Ética Profissional, ele impõe as diretrizes para a comunicação do advogado, que são os cartões e materiais de escritório. Né? Então, é bom a gente fazer alguns destaques aqui. Tá? Primeiro, deve fazer constar o nome do advogado ou da sociedade
com os respectivos números da inscrição no exame, na Ordem dos Advogados do Brasil. Tá? Segundo, poderão ser referidos títulos acadêmicos do advogado e as distinções honoríficas relacionadas a uma vida profissional. Né? Terceiro, pode haver referência a instituições jurídicas onde o advogado faz parte e indicação da especialidade dele. Tá? Quarto, é possível a indicação do endereço, e-mail, site e página eletrônica, até QR Code, logotipo e fotografia do escritório, o horário de atendimento e os idiomas em que o cliente pode ser atendido. E quinto, não é permitida a utilização de fotografias pessoais ou de terceiros em cartões de visita dos advogados, bem como a menção a qualquer emprego, cargo ou função ocupada, tá? Atual ou preterida, né? Com qualquer órgão ou instituição, salvo, é claro, de professor universitário, tá bom? Bom, devo usar artigos nos preâmbulos das petições? Na maioria das vezes, as petições elas encontram fundamento na legislação processual. E, nesse caso, é recomendável a indicação do artigo que fundamenta aquela peça processual, né, e seu nome, logo no preâmbulo, né, inclusive como justificativa da utilização. Por exemplo, eu coloco o nome do autor, fulano de tal, qualificação, vem por seu advogado, nos termos do artigo 700 do CPC, propor ação monitória em face de. O cabimento da ação monitória, como foi utilizado no exemplo, ele tem um fundamento no dispositivo legal que eu mencionei, o artigo 700 do Código de Processo Civil. Então, justifica, sim, a sua utilização logo no início do discurso. Tá? Na verdade, a gente pode afirmar que no preâmbulo das peças apenas se sugere o uso dos artigos que fundamentem a petição e nunca aquelas relativas ao direito material, que devem ser citados quando a argumentação jurídica, né, no recheio da peça, como consequência dos fatos que foram narrados. Tá? Bom, outro ponto importante que nós não podemos deixar de falar são as transcrições e citações. Tá? Para a fundamentação jurídica das petições, ela é recomendável o uso das transcrições ou citações dos textos da doutrina e da jurisprudência, ou mesmo da legislação, como uma forma de realçar a aplicação do dispositivo legal que é cabível naquele caso. Tá? Bom, sabemos que a parte, por meio do seu advogado, ela expõe um fato ao magistrado e, simultaneamente, lhe apresenta o direito que entende aplicável ao caso, reforçando aí a argumentação como referência ao entendimento que já é aplicado pelos tribunais e as lições doutrinárias. Essa lógica ela é muito relevante para atuar na convicção do magistrado e fazer com que o pedido ele seja acolhido. Como regra, o magistrado ele é conhecedor do direito e, portanto, não seria necessário, em tese, levar os artigos de lei para as petições. No entanto, não estamos falando aqui de pretender ensinar direito ao juiz, mas sim realizar citações e transcrições com a finalidade interpretativa, aplicação do direito a um caso concreto. No que se refere à legislação, não se pode esquecer que a parte para alegar o direito municipal, estadual, estrangeiro ou até constitucionário, ele vai provar o teor e a vigência
e assim o juiz vai determinar, né? As citações, elas poderão ser realizadas por meio de paráfrase e por transcrições literais. Então, na paráfrase, o redator, com suas palavras, ele expõe a ideia de alguém, expõe a ideia de algum doutrinador, mas sem alterar o significado original da menção dele. Tá? No entanto, em se tratando de transcrição, a cópia ela tem que ser fiel ao original, como a gente lê, né? Se o doutrinador escreveu aquilo, se eu vou transcrever, eu tenho que colocar exatamente aquilo que o doutrinador mencionou. Em ambos os casos, o autor da petição ele deve indicar a fonte da transcrição ou paráfrase, com a simples fórmula, né? Ele bota o autor, o título da obra, a edição, o local, né? O ano de publicação, o volume, número de páginas, tá? Então, é dessa forma que eu preciso mencionar de onde eu tirei aquela transcrição para fundamentar a minha petição. Além disso, na hipótese de transcrição, o texto copiado ele deve estar entre aspas e preferencialmente com margens diferenciadas do texto da petição. Tá? Eu gosto normalmente de colocar 4 centímetros, eu acho que fica uma margem boa. Tá? Caso deseje negritar ou destacar, sublinhar, tá? Parte relevante do texto que foi transcrito, ao final você tem que colocar lá uma menção a essa alteração. É sempre bom você colocar entre parênteses grifo nosso, tá? A indicação da fonte ela é obrigatória para apresentar os direitos do titular do texto ou a origem fidedigna de onde você tirou aquele texto. A fonte ela pode ser indicada entre parênteses e dentre os próprios textos ou por meio de notas de rodapé, aquilo que preferir o autor do texto em razão do estilo. Tá? Nos modelos de transcrições e citações, quando a gente fala de jurisprudência, em se tratando de transcrição de jurisprudência, sugerimos a seguinte forma. Em relação à necessidade de provas do estado de pobreza para a concessão da assistência judiciária gratuita, o STJ tem se manifestado da seguinte forma, aí eu transcrevo a jurisprudência, tá? Na indicação da fonte da jurisprudência é utilizada a formatação, você coloca da forma justificada, da mesma forma, só que eu sempre tenho que colocar o tribunal, o recurso, tá? Nesse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Cuidado, gente. Inventar ou alterar julgado ou texto de doutrina constitui litigância de má-fé, tá? Nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil. Além de caracterizar infração disciplinar nos termos do Estatuto da OAB, tá? Lá no artigo 34 do Estatuto, tá? Que fala justamente a respeito disso, deturpar o teor do dispositivo legal, né? Ou citação doutrinária ou até de julgado, tá? Bom, legislação. A citação da lei, ela pode ser transcrita, literal ou por uso de paráfrase, tá? Eu posso fazer sem problema nenhum. Eu posso utilizar a lei. Bom, gente, importante sobre a transcrição. Primeiro, o texto ele deve estar entre aspas ou em itálico, especialmente para indicar que a autoria é de terceiro ou ela é pública, tá? Como é o caso da legislação.
Segundo, o texto transcrito, ele deve estar com recuo de parágrafo diferenciado do texto comum, tá? Terceiro, como eu falei para vocês há pouco, 4 centímetros. Terceiro, a transcrição, ela poderá ser parcial. O autor do texto, ele não precisa transcrever todos os incisos, todas as alíneas, tá? Quando houver a supressão, ele deve indicar a forma expressa, entre parênteses, reticências, entre parênteses, ou omissos, tá? Omisses. Quarto, eventuais negritos ou sublinhados, eles devem ser indicados com referência no final, tá? Boto entre parênteses, original não ostenta os grifos, ou, entre parênteses, grifos nossos, ou grifamos, e assim por diante, tá? Bom, e é possível também a citação por meio de paráfrase, sem alteração da paragrafação, tá? Na primeira parte que nós falamos, no primeiro exemplo, né, que nós lemos, a transcrição, ó, se vocês observarem, ela é literal. Então, a tubulação ela é diferente, e entre aspas, ou itálico. O texto legislativo ele foi transcrito, ipsis literim, né? Então, ele é exatamente igual. Já nesse outro caso, na paráfrase, o texto legislativo ele foi incluído dentro do discurso do autor, da peça processual, indicando aí, contudo, que a ideia tem origem na lei. Em ambos os casos, não pode o escritor adulterar o texto ou o sentido sob pena de caracterizar a má-fé, né, processual. A indicação da legislação ela deve ser feita, né, da seguinte forma: a indicação da lei, aí eu coloco a lei, né, no caso eu boto Lei 12.016 de 2009, ou boto Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009, tá? E a indicação dos artigos, eu vou colocar lá, cuidado com as vírgulas, o artigo 102, vírgula, inciso 1º, vírgula, a linha A, vírgula, da Constituição Federal determina que... Então tem que ter muito cuidado também com essa escrita, tá? No caso da doutrina, a doutrina ela também pode ser citada com transcrição ou parágrafo, tá? Em citação de doutrina, a boa técnica recomenda que a fonte ela seja descrita com o nome da obra, em itálico, edição, local de publicação, 2 pontos, nome da editora, ano de publicação e as páginas, tá? A gente não pode esquecer de colocar a numeração das páginas. Pessoal, e como eu encerro as petições? Após a conclusão, com o pedido, o requerimento, as petições elas podem ser encerradas da seguinte forma. Eu coloco lá: por todo o exposto, requer a Vossa Excelência a condenação do réu ao pagamento no valor de X, tá? Termos em que pede deferimento, local, data, advogado, assinatura, OAB, tá? No lugar de termos em que, também posso usar nesses termos, tá? Então, posso utilizar essas duas expressões, tá? Bom, no local de indicação da assinatura do advogado, é muito comum na prática encontrarmos profissionais que incluem a expressão PP, P.P, né, abreviatura de por procuração, tá? Como se estivessem subscrevendo a petição por procuração do seu cliente, tá? Bom, gente, a inclusão de P.P antes da assinatura do advogado, ela é errada. O advogado, ele assina uma petição por capacidade postulatória que lhe é própria,
nos termos da Constituição Federal e do processo civil, do Código de Processo Civil e também do Estatuto da OAB, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. A capacidade de assinar petição é do advogado. Portanto, ele não precisa esse ato por procuração de seu cliente. Evidentemente que o advogado ele está em juízo em mandato outorgado por seu cliente. No entanto, essa representação é para falar em nome dele. Lembre-se que o ato de assinar petições é prerrogativa do advogado, que não cumpre esse ato por procuração, tá? Bom, vou falar agora um pouquinho para vocês sobre umas orientações para concursos, inclusive exames de ordem, exame da OAB, exames práticos da OAB, tá? Bom, nos exames de segunda fase da Ordem dos Advogados do Brasil e nos concursos para que os cargos tenham advocacia pública, né, Procuradoria do Estado, do município e tal, Procuradoria-Geral da União, Procuradoria-Geral da União, o candidato ele é submetido à elaboração de uma peça prática e ele deve tomar cuidado de não criar dados que o identifiquem como candidato, tá? Ele deve tão somente se valer dos dados e informações que estão constantes no problema, sem a criação de fatos não previstos no exame, sob pena de ter a prova dele anulada. Então, sugerimos que as peças sejam elaboradas na forma abstrata, sem criação de dados, tá? Ressalta que o candidato ele deve se valer apenas dos dados do problema. Normalmente, incluem nome e cidade de domicílio, mas não a qualificação completa, tá? Então, além disso, deve o candidato evitar colocar seu nome ou o número de seu documento na peça processual, em especial quando do encerramento da petição, pois certamente a prova ela vai ser anulada, tá? Então, a gente sugere que a petição ela seja abstrata, por exemplo, nome, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do documento de identidade, RG, número e etc. Tá? Nada que possa vir a identificar. Normalmente, a instrução contida no caderno de prova orienta o candidato como mencionar no texto os dados fáticos, sem que isso gere aí uma identificação para o candidato. No exame da ordem, por exemplo, a orientação é para o uso de reticências, tá? Para as lacunas. Bom, como identificar a peça adequada no exame de ordem e nos concursos? Questão básica em qualquer concurso, tá? Incluindo aqui a segunda fase do exame da OAB. É a correta identificação da peça a ser elaborada. Esse item ele representa normalmente o tudo ou nada na aprovação, tá? A identificação da peça ela é simples quando o candidato interpreta de forma adequada o enunciado. Muitas vezes, com poucos elementos ou redigido de maneira lacônica, tá? Com os seguintes questionamentos ao ler o enunciado, busca essas respostas e esse método dificilmente o candidato erra a peça. Mas, atenção, a primeira pergunta, quem é o meu cliente? Essa é a primeira pergunta que você deve fazer na problemática para tentar descobrir qual é a peça que está sendo exigida. Questione no problema quem é que você irá advogar, para quem você vai advogar. Evidente que isso muda a peça,
Dependendo de para quem você for advogar, a peça vai mudar. Claro que essa pergunta não é tão ingênua ao ponto de identificarmos apenas o nome do indivíduo, mas principalmente a gente precisa perguntar: quem é o meu cliente no direito processual? É o autor ou é o réu? Quem é o meu cliente no direito material? O credor ou o devedor? O fornecedor ou o consumidor? O contratante ou o contratado? O locador ou o locatário? Então, você sempre primeiro tem que perguntar quem é o meu cliente, tá? Segunda pergunta: qual a fase processual, tá? O desenho da linha processual, ela não permite que o candidato erre a peça. No processo civil, os atos, eles são dispostos de ordem lógica e cronológica. E, portanto, identificado qual o ato anterior, você sabe qual é o ato posterior. Por exemplo, estando em fase pré-processual, né, como regra, a peça ela vai ser uma petição inicial, tá? Caso o problema aponte as seguintes situações: seu cliente tem o direito de elaborar peça inicial. Seu cliente tem direito e tem urgência, elaborar a petição inicial e requerer tutela provisória de urgência na modalidade adequada, cautelar ou satisfativa. Seu cliente tem o direito e tem urgência, porém não tem todos os documentos necessários. Petição de tutela antecipada antecedente, tá? Após a citação, não havendo composição em audiência e sendo o seu cliente o réu, a peça poderá ser uma defesa, contestação ou uma reconvenção, tá? Após o ato de pronunciamento judicial que cause prejuízo ao seu cliente, como regra, terá cabimento um recurso, né, a depender da natureza aí do ato judicial. Bom, estando o processo após recurso interposto por uma das partes, a outra poderá apresentar suas contrarrazões. Tá? Então, é sempre bom você desenhar a linha processual para tentar identificar qual é a peça que você precisa fazer, qual a peça que você precisa elaborar. Tá? Então, identifique o ato processual anterior de forma objetiva e aí você vai encontrar o ato seguinte adequado. Tá? Terceira pergunta: o que ele, meu cliente, deseja? Aqui a gente já vai vislumbrando o pedido da peça. Pode parecer estranho, mas aqui cumpre um alerta, tá? Nenhuma peça se inicia do começo. Nenhuma peça se inicia do começo. Antes de falar de qualquer petição, o profissional ele deve primeiro identificar qual será o seu pedido, o que ele deseja com aquela petição. Identificando o pedido com clareza, ele vai utilizar a peça mais adequada para aquele fim. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima aula.